the citizens of the new world. Bom, gente, hoje nós vamos discutir o tema da China. O horário não ajuda muito, nem o tema, porque a gente vai acabar discutindo coisas que não são muito estudadas, né? A gente acaba não vendo isso aqui em toda a nossa formação escolar e o que quer que seja. Se a gente já não aprende muita coisa sobre a Revolução Russa, quem dirá sobre o que aconteceu na Revolução Chinesa, e as informações que normalmente a gente tem acesso são dos próprios stalinistas. São os criminosos contando a história dos seus próprios crimes e escondendo claramente o papel que realmente tiveram. Então, eu vou tentar fazer uma síntese a mais simples possível. Não vou prometer nada, inclusive não vou fazer como o Yuri prometer tempo. O Yuri conseguiu falar 40 anos em 1 hora. Acho que com o Gonzalo ali a gente combinou já que a gente vai tratar de 100 anos aqui, a gente poder pelo menos duplicar ou triplicar esse tempo. E uma coisa que eu queria perguntar já de antemão: vocês conseguiram ler o texto do Trotsky, que a gente colocou na bibliografia? Pelo menos a maior parte. Tá, só perguntei isso porque facilita não só as discussões mais estratégicas que o Trotsky coloca, mas também alguns nomes que vão ficar aparecendo várias vezes aqui. Por exemplo, o Kuomintang, para que todo mundo já saiba de antemão, que é algo que eu vou explicando, é o Partido Nacionalista da Burguesia Chinesa. Então, toda vez que eu falar do Kuomintang, estou me referindo ao Partido Nacionalista Burguês. Ou personalidades como Chiang Kai-shek, que era o principal líder do Partido Nacionalista Chinês nesse momento aqui, nesse período, o primeiro que nós vamos debater, da Revolução Chinesa de 1925 a 27. Bom, isso para dar um panorama prévio, né, sobre a exposição. E aí o que eu vou tentar fazer, tentando responder ao pedido aqui dos camaradas que organizaram a mesa, é tentar pegar 3 partes. Porque a discussão que eu vou fazer aqui, eu vou ilustrar historicamente os debates de estratégia e para onde levou cada uma dessas decisões estratégicas na prática, como se provou isso na realidade. Então, é uma discussão estratégica, especialmente aqui entre trotskismo de um lado, stalinismo, maoísmo do outro. Como esses antípodas estratégicos que ficaram claros, ficaram evidentes na situação chinesa. Eu vou ilustrar, então, historicamente como se deu isso, mas o principal é o debate de estratégias. Eu vou tentar dividir em 3 partes. Uma primeira que trata da Segunda Revolução Chinesa, de 1925 a 27. Depois a Terceira Revolução Chinesa, numa segunda parte, que é de 1949. E uma terceira parte final, essa vou tentar fazer menor, porque as outras inevitavelmente vão ficar um pouco mais longas, sobre China e trotskismo hoje. Pegando esses aspectos centrais que eu discuti antes. Bom, para começar, todo mundo ouve falar da China hoje. Não é um assunto que está nos jornais todos os dias e não é à toa. A China hoje é um país muito diferente do que era nesse período que nós vamos debater, em que a China passou pelo século das humilhações, entre 1840 e 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, em que ela foi escravizada por distintas potências coloniais: Inglaterra, França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Rússia. Todas elas tinham, inclusive, porções territoriais no interior da China e exploravam mão de obra chinesa para suas próprias multinacionais. Para vocês terem uma ideia, nesse período, a própria polícia e o próprio exército de cada um desses países estrangeiros atuava dentro da China. Então, a polícia francesa defendia a patronal francesa dentro do território chinês e assim por diante. Esse é o nível de opressão colonial que existia nesse momento. Não tem nada a ver com o que a China é hoje. A China está aparecendo em todos os jornais, não é à toa, porque os Estados Unidos vê a China hoje como seu principal rival estratégico. O último documento de segurança nacional que foi divulgado pela Casa Branca, já agora, né, no governo Biden, escreve isso literalmente. A China é o único país hoje, a única potência que pode desafiar
os Estados Unidos em amplos setores de interesse de segurança nacional, né, do governo norte-americano. E também, agora recentemente, todo mundo deve ter visto a crise da Evergrande, né, essa empresa de desenvolvimento imobiliário, a empresa mais endividada do mundo, que é chinesa também. O Xi Jinping, inclusive, entrou com dinheiro público para resgatar essa empresa em nome da estabilidade capitalista e teve repercussão aqui no Brasil porque, obviamente, o mercado imobiliário chinês importa muito minério de ferro. Ele é responsável pelas importações chinesas de minério de ferro, que é uma das principais matérias-primas que o Brasil exporta. Então, se esse setor, que até agora foi o principal motor dinâmico da economia chinesa, parar de ser isso, claramente isso vai afetar a economia brasileira. Agora, mais de conjunto, o que eu queria dar esse panorama é que a China começa, de fato, a emergir enquanto superpotência, disputando regiões de influência, especialmente na Ásia, tentando tirar a primazia dos Estados Unidos, ali da região da Ásia-Pacífico, que os Estados Unidos comandam desde o final da Segunda Guerra Mundial. E isso deixa a gente mais atento para as modificações que vêm surgindo, né, no interior da China, desde a crise de 2008. A China já não pode manter o mesmo padrão de crescimento. Todo mundo viu que com esse grande golpe na economia internacional, a China teve que parar de se apoiar de maneira tão forte assim na exportação de produtos industrializados, que foi a base, foi o padrão de crescimento da China nos últimos 30, 40 anos. Ela teve que parar de depender tanto disso e começar a alterar de maneira tortuosa, complexa esse padrão de crescimento, começar a se apoiar muito mais na produção de alta tecnologia e no fortalecimento do mercado interno. Se vocês começarem a ouvir que os salários na China estão começando a crescer um pouco, diz respeito a isso. A China precisa depender do seu mercado interno, já que ela não conta mais da mesma forma como contava nas décadas anteriores com as importações, especialmente dos Estados Unidos, mas com o mercado internacional de conjunto. Agora, por que eu falei tudo isso? Aí a gente pensa, a China comunista. Aqui, desde os jornais ultraliberais norte-americanos até os stalinistas, eles comungam nessa definição, a China comunista. E aí a gente vai discutir para saber, será? O que é essa China comunista hoje? O que tem de fato de comunista nela? O Caxton Sil, que é um pesquisador chinês do mundo do trabalho, ele escreve vários livros, né? É bem comum a gente encontrar em Hong Kong, especialmente, autores que tratam do movimento operário chinês. E ele escreve um livro sobre as trabalhadoras do ramo do vestuário na China. E ele vai narrando como na cidade de Shenzhen, que é uma das principais cidades industriais do sul da China, a jornada de trabalho no final da década de 2000 e começo da década de 2010 era de no mínimo 12 horas. Jornada de trabalho de trabalhadores fabris. Entre 12 horas e 15 horas. Isso, o trabalho dito regulamentar, sem contar as horas extras. Na China, praticamente nenhum trabalhador sobrevive sem fazer horas extras. Então eles precisam trabalhar muitas vezes mais de 15 horas por dia. Ele vai contando, inclusive, que existem relatos de trabalhadores que tiveram que trabalhar sem parar por 27 horas por dia para poder atender as demandas das grandes marcas da moda nas estações de pico, né, quando a demanda é muito grande desses produtos. A lei do trabalho na China estipula que a jornada mensal, se a gente for pensar horas de trabalho, deveria ser 176 horas de trabalho por mês, dentro das quais 36 horas seriam horas extras. Só que quando você vai pesquisar as fábricas, e o Caxton Sil vai mostrando isso, eu estou mencionando mas esse exemplo que eu estou dando pode se multiplicar por literalmente milhares. Existem milhares de exemplos desses. A jornada de trabalho dessas trabalhadoras, porque especialmente são mulheres, no ramo da indústria têxtil, é de 300 horas por mês, dentro das quais 124 horas são horas extras. E eu estou mencionando as mulheres aqui porque desde o começo da década de 90, as empresas capitalistas que atuavam na China preferiam jovens
mulheres de 18 a 23 anos, porque essa razão que eles davam, elas são mais domesticáveis, mais dóceis e com dedos mais ágeis. Muitas dessas mulheres, nos relatos de acidente de trabalho, eu vou mencionar isso um pouco ao final, perdem dedos, perdem braços. Existe um dado terrível na China de que todos os dias, pelo menos 11 trabalhadores perdem dedos ou braços nas fábricas chinesas. E uma dessas fábricas que eu estou mencionando, da indústria têxtil, chama Fábrica Jili, que o Caxton Seal menciona aqui. E no dia 19 de novembro de 93, faz bastante tempo, mas esse é um tipo de incidente que se multiplica também na China, houve um incêndio na fábrica e a patronal não deixou as trabalhadoras saírem, porque eles colocaram barras de ferro nas janelas, trancaram os dormitórios e 80 trabalhadoras foram mortas, né? Acabaram sendo incineradas dentro da fábrica. Essa é a China comunista. Estou falando disso agora, nós estamos... Esse relato do final da década de 2000, início da de 2010. Se a gente for voltar um pouco mais para trás, esse nível de grotesco, essa relação que o Partido Comunista Chinês tem com a classe operária é selvagem. Deu origem a esse capitalismo absolutamente selvagem que foi utilizado por todas as empresas imperialistas no começo do processo de restauração na China, que foi lá em 1978, mas se prolongou durante muitas décadas. E quem pagou o preço por isso foi a classe operária chinesa. Então, quando eu estou mencionando isso, já para começar, então, o relato histórico estratégico, para a gente poder discutir e pensar, nós temos que descobrir por que a China chegou aí. Quem que é o responsável por isso? Nada na história dizia que a China deveria necessariamente chegar até aí, tal como a gente vê hoje, essa barbaridade que essa gente do PCB, do PCdoB, como inclusive intelectuais, professor da UERJ, eu costumo polemizar nas redes sociais, o Elias Jabbour, que fica fazendo vídeo atrás de vídeo atrás de vídeo, tentando provar que a China é socialista e não conseguindo dar um argumento para provar que a China era socialista. A gente tem que entender por que ela chegou até aí. E revisando essas 3 etapas que eu mencionei no início, eu acho que dá um belo panorama para a gente chegar no debate central, né, que eu queria colocar, como eu disse no início, é entre trotskismo, stalinismo, maoísmo do outro lado. Bom, então eu vou começar essa primeira parte sobre a segunda revolução chinesa, né, de 1925 a 27, e vou começar lendo uma carta. Depois eu digo de quem é um trechinho de uma carta que é muito sintomático sobre o processo político que vinha atravessando a mente dos comunistas chineses. Eu acho importante isso porque é difícil entender esses debates de estratégia sem a gente se transportar para lá. Fazer um esforço para tentar entrar no que era a China da primeira metade do século XX. O que eles pensavam, o que eles sentiam, o que eles estavam vendo. Então, para fazer esse esforço, eu recolhi algumas citações das grandes personalidades daquele momento para tentar ilustrar isso. Esse trecho de carta que eu vou ler é também de uma grande figura que atua, né, nos acontecimentos chineses. Ela termina assim, né, esse aqui é o último parágrafo. Camaradas, os erros atuais do partido não são problemas parciais ou acidentais. Como no passado, eles são a manifestação de toda a política oportunista conduzida por Stalin na China. Os chefes responsáveis do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que estão dispostos a ser bonecos de ventríloco de Stalin, nunca demonstraram nenhuma consciência política e estão ficando cada vez piores. Eles não têm salvação. Cada comunista chinês tem a obrigação de salvar o partido. Devemos voltar ao espírito e à linha política do bolchevismo, unir-nos solidamente e ficar ao lado da oposição internacional liderada pelo camarada Trotsky, ou seja, sob a bandeira do verdadeiro marxismo, e lutar de forma decisiva, persistente e profunda
contra o oportunismo da Internacional Comunista de Stalin e do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Fecho aspas. Essas palavras são do último parágrafo de um documento que ficou muito famoso na época, que chamava Carta a Todos os Camaradas do Partido Comunista Chinês, que foi escrita pelo fundador e ex-dirigente do Partido Comunista, o Chen Tuxiu. Eu vou falar alguns nomes aqui, os importantes eu friso, para quem quiser gravar, mas esse era o Chen Tuxiu, que foi escrito em 10 de dezembro de 1929. Por que ela é representativa? Porque o Chen Tuxiu tinha dirigido a política oportunista do Stalin, que levou à derrota da Segunda Revolução Chinesa. E é uma declaração muito forte, porque ela expressa essa evolução política de muitos comunistas chineses, depois do que aconteceu, depois da tragédia de Xangai e Wuhan e Cantão, que eu vou discutir aqui. E ao entrar em contato com os escritos do Trotsky, porque muita gente na China não conhecia as disputas de opinião, as disputas estratégicas que estavam se dando na União Soviética. E ao descobrir os escritos do Trotsky sobre a Revolução Chinesa, que inclusive criticavam bastante severamente o Chen Tuxiu, ele disse que o Trotsky tinha 100% de razão na avaliação estratégica que ele teve da Revolução Chinesa. Então o Chen Tuxiu escreveu essa carta para defender o trotskismo e abrir caminho para a formação oficial da oposição de esquerda trotskista na China, a 1º de maio de 1931. O começo do trotskismo chinês, em boa medida, se dá por essa carta que ele escreveu, e depois eu vou explicar os efeitos que teve. Agora guardem isso na cabeça, que é bem importante, uma figura tão importante do comunismo chinês, que fundou o Partido Comunista em 1921 e que dirigiu a política do stalinismo oportunista até o final, levou à derrota da Revolução Chinesa, entrou em contato com os escritos do Trotsky e falou: Trotsky está 100% correto contra o stalinismo. Nós temos que voltar a nos unir ao redor das bandeiras do verdadeiro bolchevismo, que é a oposição de esquerda trotskista. Bom, então entrando aí nos acontecimentos já. Eu vou fazer 2 elementos introdutórios, pelo menos para a gente ter essa ideia de qual luta política o Trotsky estava fazendo nesse momento. É muito importante 2 itens, sempre. Eu vou repetir 1 e 1000 vezes aqui, que o Trotsky estava batalhando pela independência de classe política e organizativa dos comunistas chineses. E, em segundo lugar, ele estava defendendo a estratégia bolchevique na Revolução Chinesa contra a estratégia menchevique aplicada pelos stalinistas. Rapidamente, os mencheviques, na Revolução Russa, diziam que, como era, aí pensando pré-1917, como se tratava de uma revolução burguesa, quem deveria dirigir a revolução é a burguesia, e o proletariado russo deveria atuar como força auxiliar material para entregar o poder político à burguesia russa. Essa era a posição dos mencheviques. E os bolcheviques, pelo contrário, claro, existiam inúmeras discussões. O Trotsky escreve um texto muito interessante sobre isso, 3 concepções sobre a Revolução Russa, que ele vai distinguindo as distintas posições entre os social-democratas naquele então. Mas a partir de 1917, em especial, o Trotsky já muito antes, já tendo elaborado as primeiras versões da teoria da Revolução Permanente, já tinha estabelecido, já tinha antecipado essa dinâmica, essa mecânica dialética da Revolução Russa, que levaria não a burguesia ao poder, mas sim o proletariado, a ditadura do proletariado, em aliança com os camponeses, e uma conclusão que o Lenin vai chegar nas teses de abril de 1917 também, aí essa grande confluência entre esses 2 revolucionários para dirigir a maior revolução da história da humanidade. Então, essa era basicamente, rapidamente, a diferença que também estava inscrita na Revolução Chinesa. Então, lembrem desses 2 pontos do que o Trotsky estava defendendo, sempre. A independência de classes e a estratégia bolchevique na China. Então, para situar um pouco o contexto, depois da primeira Revolução Chinesa, que levou à destituição da dinastia Qin, surgiu um governo de transição que chamava Governo de Beiyang. Beiyang era o nome do exército imperial chinês, da dinastia Qin. Então a gente pode ver que a primeira república chinesa surgiu comandada por uma série de generais da ex-dinastia Qin,
cada um deles que se apropriavam de uma determinada província, de uma determinada zona de influência, né? Ao ser desmantelado o Império Chinês, houve uma enorme fragmentação do território chinês e cada uma dessas províncias era controlada por um determinado ex-general. Esses ex-generais foram chamados de senhores da guerra. Com certeza vocês vão lembrar disso, que o Trotsky menciona bastante no texto. Eles eram como governadores militares feudais de cada uma dessas províncias, né? Não existia na China aqui uma nação centralizada. É impossível pensar a China naquele momento como ela é hoje. Ela era completamente fragmentada. Não existia nenhum tipo de unificação nacional. Como eu disse, cada província chinesa, com o seu senhor da guerra, tinha suas próprias leis. E o Partido Nacionalista Burguês, o Kuomintang, que foi fundado por um sujeito chamado Sun Yat-sen, tinha como objetivo acabar com essa fragmentação nacional, acabar com esse controle dos senhores da guerra e unificar o país, nos moldes de uma república burguesa, normal. Esse era o objetivo desse partido, o Kuomintang. Obviamente, o Kuomintang e o Sun Yat-sen, que eu acabei de mencionar, eles odiavam a Revolução Russa, odiavam os bolcheviques, mas eles tinham um problema, porque eles precisavam derrotar militarmente os senhores da guerra, só que eles não tinham armas. E o Ocidente não queria dispor armas para os chineses. Então eles tiveram que se apoiar na União Soviética para conseguir isso. Como a União Soviética também queria eliminar o regime de domínio, né, dos senhores da guerra, eles começaram a entrar em negociações com o Kuomintang, mas nesse momento aqui, no início do processo, aqui em 1919, 1920, logo depois da fundação da Terceira Internacional, em 1919, tentavam fortalecer, em primeiro lugar, o Partido Comunista Chinês. Esse era o interesse, né, da União Soviética sob a direção do Lenin e do Trotsky. Então levem isso em consideração. Quando a gente está falando do Partido Comunista Chinês, não é que ele nasceu burocratizado. Não, ele foi fundado em 1921 pelo Chen Tu-sil e ele era parte da Terceira Internacional Revolucionária. Um partido operário revolucionário com muito peso, especialmente em Xangai, uma cidade que eu vou falar várias vezes aqui, porque é o principal centro industrial da China e é onde a classe operária chinesa era mais forte e onde ela demonstrou bravuras de um tamanho heróico que é inimaginável, não dá para dimensionar. Mas, bom, então esses eram os objetivos dessas primeiras personalidades. Então, em 1921 se fundou o Partido Comunista Chinês, pelo Chen Tu-sil, e em 1922 começa a surgir uma discussão numa das conferências fundacionais do PC, que estabelece a necessidade de uma frente única de ação contra os senhores da guerra. E aí, nesse caso, se votou dentro dessa conferência essa aliança militar com o Kuomintang, o Partido Nacionalista da Burguesia, para derrubar o regime dos senhores da guerra. Só que o Kuomintang não queria nada disso. Ele não queria uma aliança, nem frente única de ação, nem nada com os comunistas. O que o Sun Yat-sen exigia era: entrem no Kuomintang e obedeçam ao nosso partido. Era uma ordem que a direção do Partido Nacionalista Burguês deu. Ele deixou sem escolha essa saída, né, que os comunistas tinham votado sob a frente de ação contra os senhores da guerra. E justamente a partir daí começam a surgir discussões. Eu vou explicar porque é bem importante a gente ver as diferenças, né? Falei de 1921 na fundação, 1922. Quando chega em 1923 a 24, as coisas começam a mudar bastante. Na própria União Soviética, isso se reverte na China. Vou explicar por quê. Mas a partir de 1923 e 24, vários delegados da Internacional Comunista começam a ir para a China para convencer o Partido Comunista Chinês a entrar no Kuomintang, a ser parte das fileiras do Partido Nacionalista Chinês. Por que é importante a data de 1923 e 24? Porque é nesse período, não só que o Partido Comunista Chinês ingressa nas fileiras do Kuomintang, mas é justamente o momento em que começa a surgir a luta do Stalin, junto com o Zinoviev, com o Bukharin, contra o Trotsky e o internacionalismo proletário. Aí começa a surgir uma batalha mais densa, que vai se tornar uma batalha permanente em todo o século XX, até hoje, entre a teoria da Revolução Permanente do Trotsky
e a tese, entre mil aspas, não tem nada de teoria, do socialismo num só país, do Stalin. Essa era a batalha que começava a se desenvolver na União Soviética, e por isso que eu digo que tem reverberações, tem consequências sobre o que acontece na China. Vamos lembrar que o Lenin, nesse momento, ele está bastante doente, ele veio a falecer em janeiro de 1924, e ele estava preparando um ataque fulminante contra o Stalin, em função do burocratismo enorme do Stalin em relação aos comunistas da Geórgia, que o Stalin queria submeter às ordens da União Soviética, pisoteando um princípio fundamental para os bolcheviques, que é o direito à autodeterminação dos povos, e que, claro, os trabalhadores comunistas de cada país atuem, claro, de maneira internacional, mas que levem adiante a sua política não de maneira subordinada, né, à União Soviética. Então, Lenin estava preparando esse enorme ataque contra Stalin quando ele vem a falecer. E as divergências entre o Trotsky, que obviamente seguia a linha do Lenin, e o Stalin, eram muito grandes, iam desde o balanço estratégico da derrota da Revolução Alemã, também em 1923, isso é bem importante lembrar, como em função dessa discussão da entrada do Partido Comunista no Kuomintang. É bem importante lembrar, eu vou esmiuçar a posição do Trotsky nessas polêmicas, mas já para antecipar, é muito importante lembrar que o Trotsky defendia que o Partido Comunista Chinês tivesse completa independência política e organizativa do Kuomintang. Ou seja, ainda que houvesse essa possibilidade de ações militares comuns no marco de uma guerra civil contra os senhores da guerra, o Partido Comunista Chinês, para o Trotsky, deveria combater politicamente o Kuomintang como inimigo do proletariado, não como aliado do proletariado, e nunca dissolver o Partido Comunista Chinês no interior dos nacionalistas. O Stalin, pelo contrário, defendia a dissolução do Partido Comunista Chinês dentro do Kuomintang e, claro, com isso a entrega das posições independentes da classe operária à própria burguesia. Então essa é uma primeira questão. Se vocês ainda quiserem uma ilustração maior, a posição do Sun Yat-sen nesse momento é muito clara. Ele diz: o Partido Comunista Chinês aderiu ao Kuomintang. Ele deve obedecer à disciplina do Kuomintang e não deve criticá-lo abertamente. Se os comunistas não obedecerem ao Kuomintang, eu os expulsarei dele. E se a União Soviética estiver ao lado dos comunistas, eu me oporei à União Soviética. Esse é o Sun Yat-sen, o dirigente do Kuomintang, dizendo para o Stalin tudo isso que eu mencionei. O objetivo dos nacionalistas aqui é silenciar absolutamente o Partido Comunista Chinês para que não tivesse nenhuma independência política e se disciplinasse às diretrizes dos nacionalistas. Uma segunda questão importante também para lembrar é que com a morte do Lenin, aconteceu que a Internacional Comunista, sob o comando do Stalin, passou a reinterpretar as chamadas Teses Gerais sobre a Questão do Oriente, de 1922, que foi votada no 4º Congresso da Internacional Comunista e que depois foi consequentemente deturpada pelo stalinismo. O que diziam essas teses? As teses diziam que, e isso estava claro nas teses, que as burguesias nacionais das colônias e das semicolônias eram incapazes de conquistar a emancipação do imperialismo e a revolução agrária, e uma reforma agrária radical. Mas não ficava claro nas teses que para conquistar tudo isso era a classe operária que deveria dirigir a revolução, como tinha acontecido na Rússia. Então você vê que era meio ambíguo, era um pouco etapista a forma de entender os países, né, do Oriente, e é uma forma de não generalizar a experiência dos bolcheviques russos para países como a China, a Indochina e todo o Sudeste Asiático. Mas nas próprias teses, nessas teses do Oriente que eu estou mencionando, estava claro que o objetivo estratégico era desenvolver independentemente os partidos comunistas. Que a independência de classe era fundamental, isso estava claramente instituído nas teses. O que o Stalin, por exemplo, as teses se opunham abertamente a que o Partido Comunista Chinês se dissolvesse no interior do Kuomintang. Nada nas teses, por exemplo, justificava uma política como essa. E o que o Stalin faz? Ele deturpa essas conclusões, ele cria uma divisão bastante antimarxista entre os países maduros e não maduros,
para a Revolução Socialista. Fatalmente, a China, como um país, nesse momento, colonial ou semicolonial, não teria o direito de fazer uma Revolução Socialista, teria o direito só a uma ditadura democrática de operários e camponeses, que não é nada mais, como ficou provado no século XX, do que a ditadura da burguesia, reprimindo operários e camponeses, e o Kuomintang não era nada menos que isso. Então, para o Stalin, os chineses só tinham direito a essa ditadura democrática, que é sempre burguesa, e a forma organizativa dessa ditadura democrática não era partidos comunistas independentes, eram o que eles chamavam de partidos operário-camponeses, como o Kuomintang, como eles classificavam o Kuomintang. Eles chamavam de partidos operários camponeses, mas, na verdade, o Partido Nacionalista Chinês era dirigido por burgueses que disciplinavam e oprimiam atrás de si operários e camponeses, não é nada mais que isso. Então, essa era a posição do Stalin. Vale lembrar que essa velha fórmula de ditadura democrática, de operários e camponeses, para os países de desenvolvimento capitalista atrasado, foi chamado pelo Lenin já em 1917 por uma velharia antiquada que não tinha nada a ver com a estratégia revolucionária. A ditadura do proletariado era a forma de encarar todos os problemas estratégicos também no Oriente. Então, o Trotsky ele combatia essas visões da Internacional Comunista do Stalin, retomando a estratégia dos bolcheviques contra os mencheviques, e a gente vai ver que, como resultado dessa revolução, de 1925 a 27, ele vai generalizar a teoria da Revolução Permanente, não só para os marcos da Rússia, como tinha sido a primeira versão de 1904, 1905, mas para todos os países, estou falando todos os países do Oriente, mas de fato para todos os países do mundo, né? Essa elaboração brilhante da teoria da Revolução Permanente do Trotsky, algumas passagens eu vou mencionar aqui no momento adequado. E mais razão tinha o Trotsky ainda, porque no caso da China, estava mencionando isso agora há pouco, a classe operária tinha um nível de efervescência que era espetacular entre 1919 e 1925, que é as portas do início da Revolução. O movimento 4 de maio de 1919, que foi logo a saída da Primeira Guerra Mundial, em que o governo chinês queria entregar, e de fato entregou, para o imperialismo japonês fatias do território alemão, que eram controlados pela Alemanha, foi combatido por operários nas ruas das principais capitais, das principais cidades industriais na China. Em 1922 teve uma greve de 60 mil portuários em Hong Kong e Cantão para acabar com o regime de exploração, né, da patronal internacional nesses lugares. E em 1925 teve o chamado Movimento 30 de Maio. Eu não vou explicar aqui exatamente como foi, mas foi uma barbaridade da polícia japonesa assassinando trabalhadores chineses que fizeram mobilizações no interior de um cotonifício, né, de uma fábrica de fiação de algodão. E isso desengatou um movimento de massas, de dezenas ou centenas de milhares de trabalhadores que se mobilizaram contra essa opressão. E esse foi, de fato, o movimento 30 de maio, foi a abertura da Segunda Revolução Chinesa. Ou seja, a classe operária estava em ebulição completa. Esse é o período de maior atividade operária na história da China do século XX. Então, Trotsky tinha muita razão em prever essa dinâmica permanentista em que a classe operária, emergindo como a verdadeira dirigente dos interesses democráticos dos camponeses, das massas oprimidas, trazendo atrás de si como aliados ao seu programa essas massas oprimidas, deveria tomar o poder também na China, para dar solução aos problemas da emancipação, do imperialismo, da reforma agrária radical, a que a esmagadora maioria da população chinesa, em muito maior medida, inclusive, do que a Rússia, era camponesa. Então, se aplicava aqui com perfeição essa dinâmica que o Trotsky tinha desenvolvido para a Rússia. Com a morte do Sun Yat-sen, que foi o primeiro fundador do Kuomintang, chega ao poder o Chiang Kai-shek, esse personagem que eu falei lá no início. Guarda o nome dele simplesmente porque é o principal general verdugo, né, um carrasco do proletariado chinês nesse momento, é o Chiang Kai-shek. Ele se torna o chefe político do Kuomintang. E como eu disse no início também, o objetivo nesse momento, aqui a gente já está em 1926, 1925 a 26, era a unificação nacional, a derrota dos senhores da guerra, sob a batuta dessa burguesia chinesa.
E a campanha militar de unificação nacional da China foi chamada de Expedição ao Norte. Não sei se alguém já ouviu falar disso, outra coisa que a gente nunca ouve falar. Então eu vou explicar rapidamente o que foi um processo de guerra civil, esse enfrentamento contra os senhores da guerra entre julho de 1926 até dezembro de 1928, que é o momento em que os senhores da guerra capitulam e aceitam a dominação do Kuomintang. Por que era chamado de Expedição ao Norte? Porque o governo do Kuomintang ele era localizado lá em Cantão, no extremo sul da China. Então a expedição militar basicamente seria partir do extremo sul até chegar em Pequim, no norte, passando por várias cidades importantes, né? No mapa chinês dessa época, tinha 3 frentes militares, a oriental, central e ocidental, para chegar em Wuhan, Xangai e Pequim. Essas são as 3 principais cidades que o Chiang Kai-shek queria capturar militarmente. E nesse momento, qual que seria o papel, então, da classe operária? Simplesmente servir de força auxiliar, de bucha de canhão, para morrer na expedição de unificação nacional e entregar o poder para os nacionalistas. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, gente, porque a segunda Revolução Chinesa ela acontece num contexto de guerra civil e de uma expedição militar de unificação nacional. Ou seja, os trabalhadores e os camponeses na China estavam armados nesse momento, mobilizados e armados, dentro do exército nacionalista. Como o Partido Comunista Chinês estava dissolvido no interior do Kuomintang, eles também faziam parte da expedição, eles também estavam armados, e muitas das personalidades, inclusive o Mao Tse-tung, que eu vou mencionar daqui a pouco, ele tem um papel também aqui. Desconhecido, ninguém discute, mas nós vamos fazer questão de esclarecer, para ver quem é o Mao. Então, eu vou insistir nisso para a gente ver o grau de capitulação terrível que o stalinismo tem na China. Porque o Chiang Kai-shek aqui ele não exige nada mais, nada menos que os trabalhadores chineses apoiem a ditadura militar dele, que foi instalada, de fato, em 20 de março de 1926, surge uma ditadura militar na China, na região sul, que era comandada pelo Chiang Kai-shek. E ele exigia que os comunistas deveriam, como parte do Kuomintang, apoiar esse tipo de governo. E o Stalin, sob as instruções do próprio Stalin, obrigou o proletariado chinês a, sim, aceitar a ditadura militar do Chiang Kai-shek. Quando essa ditadura foi instalada, milhares de operários e camponeses foram presos pelo exército nacionalista. Inclusive, comandos armados ou milícias operárias que estavam em greve em 1926 em Hong Kong e Cantão foram desarmadas pelos nacionalistas e foram obrigadas também a se subordinar sempre à linha do Chiang Kai-shek. E o Stalin assinava embaixo de tudo isso. Tanto que, talvez isso seja o mais absurdo de tudo, nesse momento da expedição ao norte, obviamente a burguesia precisa da máxima paz social. E a classe operária não cause problemas. E o proletariado chinês estava causando muitos problemas, com greves, como eu estou mencionando aqui. E o Kuomintang faz 2 exigências para a Internacional Comunista do Stalin. A primeira é calem a boca, ninguém aqui vai criticar o Kuomintang. E o segundo, entreguem os nomes de todos os militantes do Partido Comunista Chinês que são membros do Kuomintang. Estavam pedindo simplesmente uma lista para facilitar a repressão que ia acontecer de fato em 1927. E o Stalin, por instrução direta de Moscou, sim, entreguem os nomes. Entregaram uma lista de nomes de todos os militantes do PC ao Kuomintang. Vou fazer uma breve pausa aqui para a gente ver quem que era o Mao. Onde estava o Mao Tse-tung em tudo isso? Será que ele não participava da Segunda Revolução Chinesa? Por que ele só aparece na historiografia a partir de 1935, mas especialmente em 49, que é quando ele dirige a Terceira Revolução Chinesa? Não, o Mao estava aqui, entre 1926 e 1928, durante essa expedição militar de unificação da China. Ele estava trabalhando politicamente na cidade de Wuhan, na província de Hubei, que é onde fica o Kuomintang de esquerda, segundo a concepção de Stalin. Na concepção de Stalin, o Chiang Kai-shek representava isso depois. O Stalin só chegou nessa obviedade depois da destruição da Revolução em Xangai, em abril de 1927. Mas o Chiang Kai-shek seria a ala direita do Kuomintang, e esse sujeito aqui, chamado Wang Qingwei,
Não precisa gravar o nome dele, eu só estou falando porque ele vai aparecer de novo aqui. Esse Wan Qingwei seria o líder da ala esquerda. E o Mao Tse Tung estava trabalhando junto com ele, aqui nessa cidade de Wuhan. E o Mao já tinha completa sintonia com Stalin na ideia de submeter o proletariado chinês ao Kuomintang. Para vocês terem uma ideia clara, em novembro de 1926, o Stalin tem uma conferência, né, do Partido Comunista da União Soviética, e ele aqui estava defendendo o caráter apenas anti-imperialista, mas não anti-burguês da Revolução Chinesa, e que por isso ele enfatizava que o Partido Comunista Chinês deveria deter as insurreições camponesas para não assustar os generais nacionalistas. Porque se os generais nacionalistas vissem que as suas terras estavam sendo expropriadas por camponeses, eles alegadamente se afastariam da expedição de unificação nacional, poderiam se aliar com os senhores da guerra e tudo mais. É menchevismo puro a concepção de Stalin aqui, e nesse caso apoiada pelo Mao. O Mao, ele era o implementador dessa política de contenção das insurreições camponesas nas províncias de Hubei e Hunan, que ficam ali uma ao lado da outra, para preservar a aliança com os latifundiários amigos do Chiang Kai-shek. Esse era o papel do Mao. O Mao, inclusive, ele assinou, nesse momento, em 1926, uma declaração que garantia a posse da propriedade da terra aos latifundiários e aos generais nacionalistas. Além de, claro, bloquear o surgimento de soviets camponeses nessas regiões rurais. Então esse é o papel do Mao na Segunda Revolução Chinesa. Bloquear o surgimento de soviets e deter as insurreições camponesas na mais plena linha de acordo com Stalin, de subordinação do proletariado chinês aos nacionalistas. Esse é o Mao. Depois a gente vai voltar às conclusões que ele tirou em 1927. Mas, chegando aqui aos acontecimentos e à derrota da Revolução, havia também muitos setores do Partido Comunista Chinês que não queriam se submeter a essa linha vergonhosa de capitulação à burguesia. Um deles, um comunista chinês muito importante, que depois se transformou em um dos principais trotskistas na China, que é o Peng Shuzi, ele foi enviado para Cantão como representante do Partido Comunista Chinês para discutir o armamento do proletariado, porque eles precisavam de fato de armas nas grandes cidades para poder fazer frente aos senhores da guerra, expulsar os senhores da guerra e abrir caminho para a expansão da influência dos comunistas. E lá ele ouviu dos próprios emissários do Stalin que, como assim vocês querem se armar? Nenhum comunista tem o direito de se armar sem a permissão do Kuomintang. Esse emissário disse, inclusive, que os comunistas chineses, nesse momento, precisam atuar como os coolies do Kuomintang. O que é coolie? Coolies eram trabalhadores precários de origem asiática que eram praticamente escravizados nas fábricas de capital estrangeiro na China. Então o que ele está dizendo aqui é que vocês devem atuar como mão de obra precária, para não falar como escravos, da estratégia do... Essa era a Internacional Comunista do Stalin. Estou ilustrando ao máximo, para a gente poder chegar às conclusões aqui. Bom, não poderia levar a outro caminho esse nível de capitulação. Chegando agora nos acontecimentos revolucionários de fato, no marco dessas campanhas e contra-campanhas militares, se desencadeou a revolução na China. O Partido Comunista, obviamente, estava com os pés e as mãos amarrados aqui. E a 21 de março de 1927, o Kuomintang lança uma ofensiva para tomar a cidade de Xangai das mãos dos senhores da guerra. E os trabalhadores de Xangai fazem uma greve geral para poder facilitar a derrota desses governadores feudais. Gente, a União Geral de Trabalhadores de Xangai, que era dirigida pelo Partido Comunista Chinês, ela organizava 500 sindicatos e quase 1 milhão de trabalhadores só em Xangai. A greve geral, nesse momento, tem uma participação de 600 mil operários. Milhares de operários aqui formavam uma milícia armada. Imagina a força que tinha. A Revolução Socialista aqui estava plenamente colocada. Se tivesse, de fato, uma direção revolucionária. 1 milhão
só numa cidade, em Xangai. Era isso que estava nas mãos do Partido Comunista Chinês, maoísta, stalinista. Inclusive, tem um historiador muito inteligente, chama Jonathan Spence, que ele faz uma historiografia do século XX fenomenal sobre o que aconteceu na China. E é importante, o Yuri até mencionou isso ontem, na maior parte das historiografias o que se esquece era a luta de classes. Quase que nunca existe. No Brasil é assim, na China é assim, no mundo inteiro é assim. Só que esse historiador específico, ele faz uma abordagem bem interessante sobre as greves na China, e ele diz aqui que os trabalhadores em Xangai formavam uma força formidável, possivelmente capaz de estabelecer um governo operário como na Rússia bolchevique, formando soviets urbanos que se expandissem para outras regiões do país. Aí o Spence vai contando a batalha que o Trotsky deu, né? Contra a linha de Moscou, pela independência do Partido Comunista Chinês, pela formação de soviets, pela formação de milícias operárias, para que esse processo triunfasse, porque não existe organização de uma insurreição armada se você está subordinado aos nacionalistas. Não tem como. Bom, nada disso foi feito pelo Partido Comunista Chinês, eles desencadeiam um plano insurrecional. Ainda assim, a insurreição é desencadeada em Xangai. Do ponto de vista tático, ela é um triunfo completo. Só que ao invés de romper com a burguesia e formar soviets, o que os comunistas aqui fazem, no dia 22 de março de 1927, é abrir os portões da cidade de Xangai para o exército nacionalista, dirigido por um general, Bai Chongxi, que era um dos subordinados, né, do Chiang Kai-shek. E a primeira exigência do exército nacionalista aos operários é: entreguem as armas, desarmem-se. E por instruções do gênio, do Stalin, todos entregam as armas, os comunistas. Era o momento que o Chiang Kai-shek precisava. Aqui existia uma articulação clara entre o Chiang Kai-shek, os financistas de Xangai, a embaixada britânica e francesa que queria eliminar os comunistas das fábricas, e todos eles preparam um contragolpe que se dá justamente a 12 de abril de 1927, quando a Gangue Verde, que é uma organização criminosa ligada ao Kuomintang, ataca os sindicatos, e quando existe um contraprotesto contra isso, o exército nacionalista fuzila milhares de trabalhadores, milhares de comunistas são assassinados pelo exército do Chiang Kai-shek. E assim termina, esse é o grande ponto, né, de viragem da Revolução Chinesa. Assim, aqui a gente já pode colocar o ponto de inflexão em que o proletariado foi derrotado. Mas não satisfeito com essa derrota, o Stalin e a direção do Partido Comunista Chinês decidiu que a melhor maneira de lavar a cara dessa capitulação enorme era se aliar com o Kuomintang de esquerda. Eu tinha mencionado agora aí atrás, que nas terras, no governo do qual Mao Tse-tung trabalhava. E o líder desse governo do Kuomintang de esquerda era o Wang Qingwei, na cidade de Wuhan. Bom, foi um desastre completo, porque aqui, nessa região, houve uma rebelião de generais nacionalistas em represália às expropriações de terra que os camponeses estavam fazendo, as diversas insurreições camponesas. Teve um episódio, inclusive, ficou conhecido como golpe em Changsha, 21 de maio de 1927, que foi justamente isso, essa represália dos nacionalistas, dos generais, contra os camponeses que tinham expropriado suas terras. Também fuzilaram milhares e acabaram com qualquer tipo de auto-organização que trabalhadores e camponeses tinham nessa região de Wuhan. E o Wang Qingwei, o Kuomintang de esquerda, apoiou isso. Diz que os comunistas tinham que ser reprimidos mesmo porque eles estavam pressionando os proprietários. Então esse é o segundo episódio da derrota da Revolução Chinesa de 25 a 27. Mas tem um terceiro ainda. O Stalin, não satisfeito com isso, ele precisava lavar a cara de todo jeito. Nesse momento, estava acontecendo o 15º Congresso do Partido Comunista na União Soviética e ele precisava de um troféu. O Stalin precisava de um troféu na China, ele precisava apresentar algum tipo de triunfo para mostrar que ele realmente era um grande líder, e as coisas estavam piorando porque o massacre continuava, né, contra o Partido Comunista Chinês. E o que ele fez foi lançar uma linha de insurreições armadas em todo o país. Ele girou 180 graus, ele foi desde o oportunismo mais absoluto da subordinação aos nacionalistas burgueses até agora as insurreições armadas em todo o país. A principal delas foi a de Cantão, onde era sediada, né, o governo do Chiang Kai-shek, a 11 de dezembro de 1927.
Foi muito interessante do ponto de vista que surgiu de fato uma comuna em Cantão. O proletariado em Cantão tomou o poder e vocês que puderam ler o documento do Trotsky, esse que estava na bibliografia, o Trotsky vai dizendo quão impressionante foi os resultados da comuna de Cantão, que durou só 2 dias. Eles expropriaram as fábricas, houve um controle operário da produção, mas mais que isso, eles nacionalizaram os bancos, as ferrovias, todos os meios de transporte, atacaram os latifundiários, inclusive expropriaram as casas dos grandes magnatas burgueses na cidade. Tipo, era a revolução proletária, de fato. Era a negação de tudo aquilo que o Stalin estava dizendo, que nos países como a China, o proletariado não tinha o direito e não tinha a possibilidade de tomar o poder. Mentira! A realidade mostrou aqui em Cantão, estava claro. Se isso não é uma revolução proletária, então o Trotsky se pergunta, o que é uma revolução proletária? Se essa é a cara da Revolução Burguesa, a nacionalização de todos os grandes meios de produção, a expropriação das terras, a expropriação inclusive das mansões, o que é uma Revolução Proletária? Então, desse ponto de vista, o Trotsky ficou totalmente justificado nas posições dele, mas a derrota da Revolução já estava selada depois de Xangai, e o exército do Kuomintang entra também em Cantão e, mais uma vez, a terceira vez, massacra milhares de comunistas. São 5.000 comunistas fuzilados em 2 dias. Bom, esse é o final daquilo que eu queria contar sobre a Revolução Chinesa de 25 a 27. O Stalin, como diz o próprio livro, foi o grande organizador de derrotas, organizou essa derrota esplendorosamente de todas as formas que ele poderia. E a campanha militar de unificação nacional, que não chegou a se cumprir até o fim, porque a China não vai realmente ter um nível claro de unificação nacional até 1949, mas o Chiang Kai-shek consegue determinado nível de unificação sobre o seu governo, sobre as ruínas da Revolução Proletária. Agora, ouçam isso. Esse é o balanço do Stalin sobre a Revolução Chinesa. Ele diz assim, que a Internacional Comunista esteve absolutamente correta e que a culpa era do Partido Comunista Chinês por não ter levado as suas instruções a sério. E entre as acusações que o Stalin fazia aos comunistas chineses estava de vocês não fizeram um trabalho adequado entre os camponeses. Mas vocês brincaram com a insurreição. Tipo, é de esquentar o sangue, né? Quando você ouve o que ele fez e o que ele está falando aqui. O Chen Tusil, como balanço da Segunda Revolução Chinesa, diz que a fonte da política oportunista que destruiu a Revolução Chinesa foi a Terceira Internacional de Stalin. Batalhar contra essa linha, como o camarada Trotsky tem feito, resultaria inevitavelmente em uma grande ajuda para a Revolução e não teria feito da Revolução um fracasso tão vergonhoso. Esse é o Chen Tusil, que eu mencionei lá no início, e que foi o primeiro, ou um dos primeiros dirigentes do trotskismo na China, depois que conhece, né, os escritos do Trotsky. Já o Trotsky utiliza essa experiência da Revolução Chinesa para superar as já muito inadequadas teses do Oriente, que eu mencionei, e generalizar a teoria da Revolução Permanente. Eu vou citar aqui só algumas passagens para vocês conhecerem e, bom, isso é o que sustenta, né, todo o balanço que o Trotsky discute aqui mesmo nesse texto de bibliografia que chama Balanço e Perspectivas da Revolução Chinesa. Nas teses da Revolução Permanente, o Trotsky diz o seguinte: para os países de desenvolvimento burguês atrasado, e em particular para os países coloniais e semicoloniais, a teoria da Revolução Permanente significa que a resolução integral e efetiva das suas tarefas democráticas e de libertação nacional somente pode ser concebida por meio da ditadura do proletariado, que se coloca à cabeça da nação oprimida e, em primeiro lugar, das massas camponesas. Sem a aliança entre o proletariado e os camponeses, as tarefas da Revolução Democrática não podem ser realizadas, nem sequer podem seriamente ser colocadas. Mas a aliança dessas duas classes não poderá se realizar a não ser através de uma luta implacável contra a influência da burguesia liberal nacional. Quaisquer que sejam as primeiras etapas da Revolução nos diferentes países, a aliança revolucionária do proletariado e do campesinato só é concebível sob a direção política da vanguarda proletária organizada em Partido Comunista.
o que significa, por sua vez, que a vitória da Revolução Democrática só é concebível por meio da ditadura do proletariado, que se apoia na sua aliança com o campesinato e sobe ao poder e, em primeiro lugar, decide as tarefas da Revolução Democrática. A ditadura do proletariado, que sobe ao poder como força dirigente da Revolução Democrática, se encontra muito rápida e inevitavelmente colocada perante tarefas que a forçarão a fazer incursões profundas no direito de propriedade burguês. No decurso de seu desenvolvimento, a Revolução Democrática transforma-se diretamente em Revolução Socialista e torna-se assim Revolução Permanente. Entre o regime de Kerensky e o poder bolchevique, entre o Kuomintang e a ditadura do proletariado, não existe nem pode existir nenhum regime intermediário. Fecho aspas para o Trotsky aqui, são alguns trechos, né, das teses da teoria da Revolução Permanente. Basicamente, o Trotsky aqui está generalizando toda a riqueza estratégica que emergiu, né, com a estratégia bolchevique na Rússia em 1917, generaliza isso para todos os países do Oriente. É impossível que o proletariado, em primeiro lugar, que as tarefas como a emancipação do imperialismo na China, a reforma agrária radical, a entrega da terra aos camponeses, a abolição do latifúndio, seja cumprida sem que o proletariado tome o poder como dirigente dessas demandas democráticas. Mais uma vez trazendo atrás de si os camponeses como seus aliados, mas organizado no seu partido independente, e atacando frontalmente a burguesia, a influência da burguesia nacional. E o Trotsky também diz que não existe uma separação entre etapas históricas das tarefas democráticas e das tarefas socialistas. Pelo contrário, ao os trabalhadores tomarem o poder, eles já se veem na condição de avançar de maneira despótica sobre a propriedade capitalista e transformar as tarefas democráticas em tarefas socialistas para tomada do poder. Essa é o eixo, né, da teoria da evolução permanente. Bom, então eu termino a primeira parte aqui, vou começar a segunda. Como eu disse, essas duas primeiras partes são as maiores, depois eu só faço uma breve conclusão. Entendeu aqui? Aqui a gente viu como a participação de alguns dos principais atores, né, dos acontecimentos chineses se deu na prática, o que levou à concepção de cada um. E nesse momento, depois de 1927, houve uma enorme crise nas fileiras do Partido Comunista Chinês. E o aparato stalinista tentava sobreviver a todo custo, tentando maquiar a derrota que eles tinham organizado. O Chen Tusil foi um deles, foi um daqueles que tirou as lições da derrota da Revolução Chinesa e falou, não, isso aqui não dá. O stalinismo é o zero estratégico, é a derrota organizada, a saída é a gente voltar aos princípios do bolchevismo e por isso aderir à oposição de esquerda. Mas ele não era o único. Ao contrário do que a gente fica sabendo, justamente por essas fontes mal informadas ou fontes bastante duvidosas, como são os stalinistas, parece que só existiu o stalinista justamente na China. Nunca existiu revolucionário, nunca existiu trotskista lá. Isso é uma mentira absoluta. Uma importante coluna de quadros e dirigentes do Partido Comunista Chinês também, ao entrar em contato com essas lições de 1927, com essas divergências que opunham o Trotsky à linha catastrófica do Stalin, se converteram justamente em trotskistas e deram origem à oposição de esquerda na China. Essa carta a todos os camaradas do partido, que eu mencionei lá no início, do Chen Tusil, teve o apoio de 81 dirigentes do Partido Comunista Chinês. Ou seja, ele fracionou o Comitê Central do Partido Comunista Chinês e levou o stalinismo a uma crise absoluta. Tanto assim que o Stalin, assim que soube que os trotskistas estavam formando um grupo na China, ele imediatamente fez alianças com o Kuomintang para lançar investidas repressivas e derrotar fisicamente, assassinar, prender, de tudo, para acabar com o surgimento do trotskismo na China, de tanta importância que teve. Essa primeira agrupação da oposição de esquerda tinha mais de 1.000 militantes. E não eram quaisquer militantes. Peng Shuzi, alguns nomes que eu vou dar aqui que eram parte da direção do Partido Comunista Chinês. Peng Shuzi, a Chen Bilan, ou Peng Pilan, dependendo da tradução. Wang Fanxi, Luo Han, estou dando alguns nomes para vocês verem, pelo menos não dá para ver o rosto, mas pelo menos ouvir o som do nome desses heróis do proletariado chinês. Esses que bancaram depois
da derrota catastrófica da Revolução, a reconstrução do movimento revolucionário na China contra Stalin. Inclusive, eles passaram a publicar um jornal que chamava Faísca, que era a tradução do Iskra leninista lá da Rússia. Tinha muitos jovens, né? Desses que eu mencionei, eram bastante jovens quando eles foram para Moscou em 1927 conhecer como é que era a União Soviética e lá entraram em contato com os documentos da oposição. E quando eles entraram em contato com esses documentos, eles ficaram maravilhados. Um deles, que é o Wang Fangxi, que eu mencionei aqui, ele pegou clandestinamente um desses... Esse documento aqui que a gente leu na bibliografia, Balanços e Perspectivas sobre a Revolução Chinesa, que todo mundo leu, esse Wang Fangxi ele traduziu para o idioma chinês e levou clandestinamente de volta para a China para abrir o trabalho. O nível de heroísmo, a gente costuma até ter o exemplo do James Cannon, né, que era do Partido Comunista Norte-Americano, que no 6º Congresso da Internacional também entrou em contato com os documentos do Trotsky, traduziu ali às pressas e levou de volta de maneira clandestina para abrir o trabalho do trotskismo nos Estados Unidos. Aqui, na China, houve um episódio semelhante com esse jovem. E eu estou falando tanto dele porque eu vou só ler também outra pequena passagem desse Wang Fangxi, que era um jovem membro do Partido Comunista Chinês. Ele dizia assim: o primeiro documento da oposição que eu li foi as teses de Zinoviev sobre a Revolução Chinesa. Um pouco mais tarde eu li a Revolução Chinesa e as teses do camarada Stalin, que foi escrito pelo Trotsky, contra o Stalin, e depois disso a plataforma da oposição unificada do Partido Comunista da União Soviética. Eles tiveram um enorme impacto sobre mim, por causa de sua lógica inatacável e também por seu estilo soberbo. Eles eram um verdadeiro contraste com os documentos sem vida e sem graça do Comitê Central Stalinista. Os argumentos e advertências da oposição, especialmente aqueles preocupados com a Revolução Chinesa, eram tão obviamente verdadeiros que eu não pude deixar de acenar vigorosamente em acordo com eles. Percebi agora que em todas as questões fundamentais, os líderes do Partido Comunista Chinês tinham agido sob as ordens de Stalin, que as políticas mal concebidas tinham levado à derrota da Revolução Chinesa e estavam muito longe de serem erros de Chen Tuxiu, e que esses mesmos erros tinham sido advertidos com antecedência e poderiam ter sido evitados. Esse é outro daqueles que tiraram esse balanço para a construção do trotskismo na China. Bom, essa é a conclusão desse setor que eu mencionei agora, que foi para o trotskismo. O Mao Tse-tung, aqui eu vou começar a falar bastante dele, para a gente chegar na Revolução de 49 e já ir encaminhando para o final, tirou um balanço completamente distinto de todos esses que eu mencionei. Não tinha nada a ver com a teoria da Revolução Permanente. O balanço do Mao é que, justamente, o Stalin teve bastante razão. A Internacional Comunista teve uma linha correta na segunda Revolução Chinesa. E isso vai ficar claro a partir de meados da década de 30, especialmente em 1935, quando o Mao se torna o principal dirigente do Partido Comunista Chinês. E ele se torna o dirigente do PC em acordo com a orientação das frentes populares, que é aquela orientação do 7º Congresso da Internacional Comunista, que diz que é necessário fazer frentes políticas com as burguesias nacionais, inclusive com as burguesias imperialistas, em nome de coalizões antifascistas. Essas frentes populares levaram à derrota catastrófica da Revolução Espanhola, do ascenso de greve geral na França em 1936 e também aqui na China. A gente vai ver até onde vai levar. Essa era a contracara da política ultra-esquerdista que o Stalin teve antes, de 1935, chamado classe contra classe, que impediu a Frente Única Operária entre os comunistas, entre os social-democratas alemães, e foi justamente aquilo que permitiu que o Hitler triunfasse na Alemanha em 1933. Mais uma vez, por responsabilidade do Stalin. Então, esse é o pano de fundo ao qual o Mao se adaptava. Então, existem até aqueles stalinistas que dizem que, não, o Mao não é um stalinista. Não, ele é um stalinista. Ele é a versão chinesa do stalinismo. Nos fundamentos mais importantes, que é o combate à teoria da Revolução Permanente e a concordância plena que o Mao tinha, a teoria do socialismo num só país, e a essa coalizão permanente com a burguesia que o Mao Tse-tung vai manter em todos esses próximos anos. Até ele não ser mais capaz de fazer isso depois da tomada do poder em 1949. Quando os Estados Unidos lançam a Guerra da Coreia em 1950 e o Kuomintang foge
depois da derrota na Guerra Civil, foge para Taiwan, e a burguesia deixa claro que não tem como fazer aliança aqui com vocês. Nós queríamos destruir vocês, perdemos na Guerra Civil, mas espero que você saiba que não tem a aliança com a burguesia como você, Mao, quer. Quase que teve que esfregar na cara do Mao para ele entender que não tem como fazer uma aliança com a burguesia. Bom, eu também selecionei até algumas passagens do Mao para a gente entender a fundo como é que ele pensava. E aqui, nesse momento, nós estamos já às vésperas da Segunda Guerra Mundial e a China foi ocupada militarmente, numa ocupação atroz do Japão, com inúmeros crimes de guerra, coisas que não vou mencionar aqui para poupar tempo, mas para vocês verem que foi uma ocupação militar das mais cruentas da história das guerras. Essa que o Japão fez contra a China. E o Mao escreve, em 1935, no final do ano, um artigo que chama Sobre a Tática da Luta contra o Imperialismo Japonês. E ele diz que a revolução a ser feita na China, aqui vocês vão lembrar lá das posições do Stalin, lá atrás, que a revolução a ser feita na China estava dirigida contra o imperialismo e o feudalismo, mas não contra o capitalismo. Para o Mao, as forças motrizes da Revolução Chinesa, mesmo depois do que aconteceu agora, em 1927, era não só o proletariado e o campesinato, mas também a burguesia nacional chinesa e, inclusive, os latifundiários sensatos. Sensatos é a cortesia do Mao, na nomenclatura que ele usava para dizer os latifundiários que concordassem em lutar contra o imperialismo japonês. Essa era a ideia, né, do bloco das 4 classes: trabalhadores, camponeses, burgueses e pequena burguesia, que o Mao chamava de a nova democracia, que não era nada mais que a forma como ele chamava a estratégia de colaboração de classes na China. Eu vou ler outra passagem desse artigo de 1935 para vocês. O Mao escreve assim: no período da Revolução Democrático-Burguesa, a República Popular não abolirá a propriedade privada que não seja imperialista ou feudal, e em vez de confiscar as empresas industriais e comerciais da burguesia nacional, estimulará o seu desenvolvimento. Protegeremos todo capitalista nacional que não apoie os imperialistas. Na etapa da Revolução Democrática, a luta entre trabalhadores e capitalistas deve ter os seus limites. Esse é o Mao, hein? Daqui a pouco a gente tira as conclusões disso. Num texto de 1938, chama Sobre a Guerra Popular Prolongada, o Mao aprofunda essa concepção. Ele diz assim, abro aspas, em todo o nosso trabalho, devemos perseverar na política de frente única nacional anti-japonesa, porque apenas com essa política podemos resistir contra o Japão. A nossa perseverança na guerra de resistência tem sido possível, no plano interno, por todos os partidos políticos do país, desde o Kuomintang até o Partido Comunista Chinês, todo o povo, os operários e camponeses, até a burguesia. Até a burguesia era responsável pela resistência contra os japoneses. Fecho aspas aqui para ele. Ou seja, tem 2 conclusões chave para a gente tirar aqui. Esse é o Mao que vai dar origem à República Popular da China, em 1949. Uma primeira conclusão é que essa ideia da guerra popular prolongada, que parece muito de esquerda, né? As guerrilhas, homens armados, saindo por todo o país para tentar se livrar dos seus opressores. Essa ideia da guerra popular prolongada do Mao é indissociável com a frente política com a burguesia. Sempre lembrem disso. Quando falarem de guerra popular prolongada, a maravilha que era, vocês têm que lembrar que isso significava conciliação de classes no plano político. Subordinação à burguesia. As 2 coisas são inseparáveis. Então essa é uma primeira conclusão. Inclusive, pro Mao, qualquer reivindicação, para a gente ver essa associação, qualquer reivindicação programática que superasse aquilo que era aceitável para a burguesia, o Mao chamava de crime trotskista. Pelo menos ele tinha um inimigo claro dele na cabeça. Então, essa era a primeira conclusão bem importante da gente ter em mente. A segunda conclusão é que, lembra o que ele acabou de escrever aqui. Se a estratégia é essa, então o papel do Partido Comunista Chinês seria o de limitar a luta de classes na China, limitar os choques entre trabalhadores e burgueses e, como ele mesmo diz, proteger a propriedade privada dos capitalistas. Não sou eu que estou falando isso. É o Mao, ele escreve em 1935. Proteger a propriedade privada dos capitalistas e limitar a luta de classes entre trabalhadores e capitalistas.
Gente, aqui o Mao defendia a mesma estratégia que levou à derrota da Revolução de 1925 a 27. A mesma. Aí você fala, bom, mas o Mao não era stalinista. Não era como? Então ele era o quê? Aqui é uma discussão de estratégias concreta. E aqui ele está repetindo, de maneira farsesca, a tragédia da estratégia stalinista de 1925 a 27. A mesma. Para o Mao Tse Tung, para realmente você destruir o imperialismo japonês, para acabar com a ocupação nacional, você deveria limitar a Revolução Chinesa, pôr freios na Revolução Chinesa. Para os trotskistas, nesse momento, o contrário. Se você realmente quiser acabar com a ocupação militar japonesa, é necessário desencadear a máxima força da Revolução Proletária na China. Rapidamente, para citar um dos trotskistas nesse momento, chama Li Fujian, ele diz assim: as deficiências técnicas da defesa militar da China só podem ser compensadas pelo desencadeamento de uma política que, combinada com as operações militares, arraste à luta uma massa de milhões que reavive a revolução na China e na classe operária internacional. É o exato oposto do Mao. É a revolução para derrotar a ocupação militar japonesa, enquanto para o Mao era a conciliação de classes, o freio à revolução, a única forma de libertar a China. Aí a Revolução de 49 em si, aqui eu vou dar um salto justamente para a gente chegar no ponto que interessa, não vou entrar nos meandros, mas existiu, depois do final da Segunda Guerra Mundial, o Japão é derrotado, e as tropas japonesas são obrigadas, naturalmente, a sair do território chinês. Isso abre caminho para o início de uma discussão, que é quem vai dirigir politicamente a China agora? Ou é o Partido Comunista Chinês, ou é o Kuomintang. E se abre, de fato, uma guerra civil, nesse momento, entre 1946 até 1949. Essa guerra civil se abre muito mais pelo Chiang Kai-shek do que pelo Mao. Ainda que o Mao está defendendo a conciliação com o Kuomintang. Só que o Kuomintang não tem nenhum interesse nisso. Eles querem esmagar os comunistas e, de fato, com a ajuda dos Estados Unidos e do Pentágono, vinha militarmente derrotando as milícias irregulares do Partido Comunista Chinês até 1948, quando as coisas começam a mudar completamente. Pelo menos de 3 pontos de vista, do ponto de vista econômico, da luta de classes e militar, a situação muda muito em desfavor do Kuomintang e favoravelmente ao Partido Comunista Chinês. Em 1946, para falar rápido, se abre uma enorme crise econômica na China, justamente porque o desemprego era enorme ao final da Segunda Guerra Mundial, com a desmobilização dos soldados, com o fechamento da indústria de guerra, não existia postos de trabalho, e os trabalhadores chineses que estavam em armas voltam para suas cidades e não tem emprego. E a inflação era altíssima, tipo níveis de um saco de arroz de 22 quilos, que eles chamavam um saco de arroz grande, custava, em 1937, 12 yuanes, que é a moeda chinesa, e nesse momento aqui, em 1948, custava 69 milhões de yuanes. Esse é o nível da inflação galopante que existia nesse momento. Obviamente abriu uma crise enorme na luta de classes também, que era o segundo fator que eu estava mencionando. Xangai, mais uma vez, aqui foi um centro, né, das mobilizações operárias. Só em 1946 teve 1.716 greves operárias contra a patronal chinesa. Justamente uma luta que claramente poderia se desenvolver de maneira revolucionária, então a luta de classes era muito presente nesse momento. E do ponto de vista militar, as coisas mudam porque o Partido Comunista é obrigado, por autodefesa, a adotar o programa da Revolução Agrária e da expropriação dos latifundiários. Finalmente, vocês vão lembrar que antes era anátema, né? O Partido Comunista nunca defendeu a expropriação sob essa linha do Stalin e do Mao, e agora eles são obrigados a fazer isso justamente para conquistar os camponeses para o seu lado e lutar contra o exército do Chiang Kai-shek. E eles conseguem isso facilmente. Agora os camponeses, de fato, com armas nas mãos, lutam sabendo pelo que eles lutam, para defender as suas terras dos latifundiários. Então, o que possibilitou o triunfo na Guerra Civil do Partido Comunista foi esse programa, o programa agrário. Para ver que, como dizia o Trotsky, ter bons generais é muito bom, mas ter um programa é ainda melhor. Ter um bom programa é ainda melhor, para dar solução a esse tipo de problema. Vocês vão achar que eu sou repetitivo, porque eu quero enfatizar aqui a ideia do Mao, mas, mais uma vez, ele escreve em março de 1950, defendendo a aliança com a burguesia.
depois, inclusive, aqui da tomada do poder, em 49. Ele diz: na atualidade, já temos conformado uma frente única com a burguesia nacional nos campos político, econômico e organizativo. E como a burguesia está estreitamente ligada ao problema da terra, seria mais conveniente deixar intactos os camponeses ricos. Mao Tse-tung, março de 1950, depois da terceira Revolução Chinesa. É inacreditável o nível de subordinação à burguesia. Então, vou chegar aqui já às conclusões que eu queria mencionar. Qual que é a chave aqui? O Partido Comunista Chinês já há muito tempo não era um partido operário revolucionário. Ele começou assim, mas já não era mais. Há muito tempo. Ele era um partido exército de base camponesa, disciplinado pela hierarquia militar. Isso é muito importante porque o resultado da tomada do poder na China foi o surgimento de um Estado de novo tipo, que era operário por suas características sociais, a propriedade nacionalizada dos meios de produção, a planificação da economia, ainda que burocrática, o monopólio do comércio exterior, tudo isso são características que davam ao Estado chinês surgido da Revolução esse caráter de um Estado operário. Mas ele é um Estado operário que surgiu totalmente deformado e burocratizado desde o início. Isso é decisivo, como a gente vai ver. Porque, obviamente, depois da tomada do poder, esse Estado operário deformado, burocratizado, por exemplo, ele não vai dar origem a uma organização internacional que expanda a Revolução, como foi os bolcheviques que criaram a Terceira Internacional. Não tem nada parecido com isso. Pelo contrário, o Estado chinês vai adotar uma postura bastante nacionalista para defender os seus interesses de Estado contra os interesses de Estado de outros países. Não tem nada a ver com a defesa dos direitos da classe operária internacional. Durante todos os fenômenos dessa segunda metade do século XX, se a gente for pensar o Grande Assalto Adiante, a Revolução Cultural, o Massacre em Tiananmen, todas as tentativas de auto-organização de operários e camponeses foram esmagadas. Não existia democracia operária na China. Os trabalhadores não tinham o que dizer. Quem controlava tudo era essa burocracia, esse partido exército que tinha se transformado num Estado-exército e que, a partir daqui, se transformou, esse é o conceito que eu quero deixar como principal, num bloqueio à perspectiva do comunismo. Lembra lá do início, a China comunista. Não, a China não só não é comunista, como ela bloqueou conscientemente essa burocracia maoísta, foi um bloqueio concreto à perspectiva do comunismo, da expansão internacional da revolução, sem o qual o comunismo é impossível, não é possível alcançar. Então, imagina que essa revolução de 1949, que foi feita em base a esforços heróicos dos trabalhadores e camponeses da China, por essa direção burocrática contra-revolucionária do maoísmo, se transformou num grande bloqueio para a expansão internacional da revolução e para o comunismo. E não existe nada mais gráfico, isso é outra coisa que não se conhece, mas o maoísmo ele deu apoio à repressão da Revolução Húngara de 1956 pelo exército stalinista e deu apoio também à repressão stalinista, à Revolução na Tchecoslováquia, em 1968, para citar duas. A burocracia maoísta odiava a perspectiva da expansão internacional da Revolução e, nesses casos concretos, apoiou o Kremlin, né? Apoiou Moscou na destruição das revoluções políticas nesses países. Eu só ia mencionar uma última experiência que vale a pena, porque também é muito falada, mas de fato pouco conhecida, que é a da Revolução Cultural na China, que é a concretização de como, a gente poderia se perguntar, mas como então o maoísmo se transformou nesse bloqueio consciente, a dinâmica permanentista da Revolução, a perspectiva comunista. Aqui na Revolução Cultural, que começou em 1966, a gente vê justamente como isso se deu. Esse foi um caso clássico, né, que quando a classe operária entrou em ação, o Mao, que foi o feiticeiro que desencadeou essas forças, quase que perdeu o controle sobre ela, já não conseguia mais domesticar aquilo que ele achava que estava sob controle. Porque o Perry Anderson, né, um autor marxista, um historiador marxista britânico conhecido, ele disse que a Revolução Cultural foi uma tentativa de sacudir
as estruturas burocráticas do Partido Comunista Chinês. E não foi tanto isso. A Revolução Cultural foi muito mais a batalha do Mao, da fração maoísta, para poder retomar as rédeas do Partido Comunista Chinês que ele estava perdendo. E por que o Mao estava perdendo as rédeas da direção? Porque alguns anos antes ele tinha lançado aquela campanha chamada Grande Salto Adiante, 1958 até 1962, que causou uma fome generalizada na China. Mais de 20 milhões de pessoas morreram de fome na China porque o Mao obrigou os camponeses a produzir ferro e aço nas suas aldeias. Cada aldeia tinha um alto forno para fundir aço, porque ele queria industrializar rapidamente o país e fez isso de uma maneira catastrófica, né? E por essa catástrofe, o Mao estava perdendo prestígio, inclusive na direção. O Deng Xiaoping, o Liu Shaoqi, vários outros já olhavam para o Mao com uma certa desconfiança e achando, esse cara aqui já está dando, a gente precisa tirar a primazia dele. E o Mao, claro, aqui ele estava mais ou menos no final ali dos 76 anos, mais ou menos, já estava bem velho, estava com medo de ser tirado, né, das posições de comando do partido. Então, ele abriu essa campanha, que tinha como objetivo, segundo as palavras do Mao, combater o conservadorismo da burocracia chinesa, muitos burocratas dos quais vinham tomando um caminho capitalista, dizia o Mao. Essa era a razão que ele dava para o desencadeamento da Revolução Cultural. Ele, inclusive, instruiu, para vocês verem o nível da Revolução Cultural, quem definia o que era culturalmente viável ou não na China era o exército. O Exército de Libertação Popular teve um papel crucial na Revolução Cultural, daqui a pouco eu falo disso, mas preparatoriamente o Mao deu instruções para o Lin Biao, que era o dirigente do Exército de Libertação Popular, para que ele fizesse uma campanha de doutrinamento maoísta entre as fileiras do Exército, para que o Exército apoiasse essa campanha de reconquista, né, de poder para o Mao. Mas a Revolução Cultural tinha esse componente cultural propriamente dito, o Yuri até mencionou num dos programas do Falando em Marx sobre essa questão que se deu agora na China, e a ideia, do ponto de vista cultural, era combater os elementos ideológicos do passado chinês, isso era o que o Mao dizia, que seriam os 4 velhos. Velhos hábitos, velhos costumes, velhas ideias, velha cultura. Esse seria Só que para efervescer a juventude, especialmente a juventude das universidades, aqui foi a ponta de lança, né, da Revolução Cultural. A campanha que eles fizeram era basicamente tudo aquilo que não fosse cultura proletária, bem no estilo do realismo socialista, stalinista, na União Soviética, era inaceitável. Era necessário batalhar pela pureza dos valores comunistas na arte e na cultura. E se a classe trabalhadora não se apoderasse do campo da arte e da cultura, a burguesia o faria. Um dos resultados dessa concepção é que as peças do Shakespeare, por exemplo, ou os romances do Balzac eram considerados incompatíveis com o futuro socialista da humanidade. Se tem uma coisa mais reacionária que isso, além de tudo que eu mencionei, não sei o que é. É tipo falar que o Machado de Assis aqui no Brasil é um contra-revolucionário que ajuda a deturpar a cultura nacional brasileira. Mas era isso mesmo que eles defendiam, era o realismo socialista do Stalin traduzido na sua versão chinesa. E nas universidades, justamente, esse alvoroço todo, imagina, jovens que não tinham acesso a qualquer direito, uma sociedade ainda muito pobre, que não tinham direito de, por exemplo, frequentar as mesmas universidades de elite que os filhos da burocracia chinesa frequentavam, eles tomaram armas nas mãos e foram as guardas vermelhas do Mao, né? Fazendo todo tipo de... Como que eu posso ajudar? Fazendo todo tipo de atrocidade, violentando professores, pessoas mais velhas, tudo aquilo que fosse visto como hierárquico na China era alvo das guardas vermelhas. E vocês já devem ter ouvido falar das torturas psicológicas, ou pelo menos algum termo que traduzisse isso da Revolução Cultural, que acontecia justamente sob a batuta do Mao, e que era conduzida também pelo Exército de Libertação Popular, que, como eu disse, foi um carro-chefe da dita Revolução Cultural.
Eram campanhas de humilhação de massas. As pessoas, se você, por exemplo, fosse considerado um traidor ou aquele que estivesse tomando o caminho do capitalismo, você era obrigado a confessar os seus crimes. Obviamente você não tinha crime nenhum, mas você tinha que confessar os seus crimes, a sua história criminosa. Se você não fizesse isso, você poderia ser, inclusive, morto, ou preso, torturado, achincalhado publicamente, porque era isso que as guardas vermelhas faziam, colocavam o culpado, o criminoso, no meio de uma praça pública e começava a achincalhar, xingando nomes, jogando pedras, todo tipo de coisa para acabar com a moral de uma pessoa. Imagina o terror psicológico que isso causava nas pessoas. Esse era um dos aspectos centrais, né, da Revolução Cultural, para que as pessoas realmente apoiassem a firme direção do mal. Só que beleza, até aí a Revolução Cultural estava rendendo os frutos que o Mao queria, inclusive o Deng Xiaoping e o Liu Shaoqi, que eram dois membros do Comitê Central, que eram contra o Mao, eles foram destituídos dos seus cargos, inclusive foram expulsos da China por um determinado momento. Até aí tudo bem, o Mao estava conseguindo controlar os efeitos do que ele tinha desencadeado, mas a classe operária não podia ficar de fora. Ela entrou em ação. Como a intervenção da classe operária na Revolução Cultural foi muito diferente daquilo que o Mao tinha pensado. Em janeiro de 1967 surgiu a chamada Comuna de Xangai, que foi a tomada dessa cidade pela Guarda Vermelha Escarlate, que era uma organização de 500 mil trabalhadores que, no espírito dessa revolta contra os capitalistas, contra tudo que era velho na China, começaram a exigir melhores salários, melhores condições de trabalho, inclusive que eles não perdessem salário quando eles saíssem dos seus postos de trabalho para participar das experiências revolucionárias. Quem mais protestava eram trabalhadores com contratos de curto prazo, são trabalhadores precários que não tinham contrato fixo e eles exigiam esses contratos fixos, já que era para lutar contra os capitalistas, então os trabalhadores estavam a sério tentando modificar as suas condições de vida e batalhando contra a própria burocracia, né? O ritmo que a burocracia impunha na própria China. Essa Comuna de Xangai, inclusive, paralisou por muitos meses o embarque de mercadorias em Xangai, o serviço de trens foi interrompido, enfim, o caos. E, como eles eram parte das Guardas Vermelhas, eles estavam armados, eram operários armados. A Guarda Vermelha Escarlate era quase uma milícia operária que definia tudo o que acontecia na cidade. Eles tomaram, de fato, o controle para além dos limites que queria impor o Partido Comunista Chinês. Quando chegou nesse momento, o Mao levantou as duas orelhas e falou, não, foi longe demais, basta. Se a classe operária em Xangai começar a fazer isso, não é isso que a gente quer. A Revolução Cultural tinha outro objetivo, não tem nada a ver com vocês reclamarem melhores salários, melhores condições de trabalho, pode parar com isso. E nesse momento, em 1966, 67, 68, existiu uma enorme ebulição internacional. A Revolução Cubana tinha acontecido em 1959. Acabei de falar, a Primavera de Praga, em 1968, na Tchecoslováquia. Revoluções ou insurreições de libertação nacional em países da África, como a Argélia. Todos esses processos poderiam ter sido contaminados pelo que acontecia na China, pelo proletariado chinês tomando a frente, e também poderiam influenciar a classe operária chinesa aí, muito mais do que o Mao permitia. Aí, claro, a saída de todo burocrata. Tem operários se auto-organizando e fazendo e definindo os seus próprios destinos. O que o burocrata faz? Usa o exército para reprimir, que foi o que o Mao fez. Aí a grande participação do Exército de Libertação Nacional, o Exército de Libertação Popular da China na Revolução Cultural foi reprimir a Comuna de Xangai, dissolver a Comuna de Xangai, e a partir desse momento o Mao começa a lançar instruções bem mais cautelosas sobre o que ele queria. Proibiu qualquer tipo de comuna em outros lugares, ninguém pode fazer o que aconteceu em Xangai e coisas do tipo. Obviamente teve outros episódios, mas o central da Revolução Cultural foi justamente essa, foi até 1976. As Guardas Vermelhas foram dissolvidas em 1969, mas a Revolução Cultural oficialmente foi até a morte do Mao, né, em 1976. Então, a conclusão, esse é um aspecto que deixa claro esse bloqueio da dinâmica permanentista da Revolução, o bloqueio ao comunismo que eu estava mencionando. E, gente, o comunismo não é um Estado implantado coercitivamente por uma burocracia. Como Marx e o Engels já tinham elaborado sobre isso, como o século XX já tinha deixado claro. O comunismo é a extinção do Estado.
é a extinção das classes sociais, é acabar com essa sociedade de exploração e opressão, é unificar as forças produtivas a nível mundial, superando as fronteiras nacionais, reduzindo ao mínimo possível o tempo de trabalho socialmente necessário da humanidade para desencadear com isso todas as capacidades humanas. Não tem nada a ver com a China comunista do Xi Jinping. Nada a ver. É o contrário. Quando os stalinistas, o Jones Manuel faz muito isso, né? Ele lança vídeo atrás de vídeo dizendo que o verdadeiro comunista é aquele que defende o Estado forte. É o Estado como a grande figura que vai libertar os povos. Não tem nada a ver com o comunismo isso. Na verdade, isso é uma postura bem liberal. A teoria liberal sempre endeusou o Estado como representante de todas as classes da sociedade, que poderia levar ao aumento da civilização e tudo mais. Os stalinistas têm uma posição nesse quesito bem parecida com os liberais. E para os comunistas, não. O comunismo é a abolição do Estado, entre outras coisas, que só pode ser o resultado, mais uma vez, de uma batalha consciente, auto-organizada do proletariado. Já vou terminar porque já passou bastante do tempo. Mas então, para fechar isso, e aí dando um novo salto para hoje, tudo isso que eu mencionei aqui, essa burocracia maoísta, não só foi um bloqueio à dinâmica permanentista da revolução, bloqueio ao comunismo, mas ela foi responsável pela restauração do capitalismo na China. Isso é muito importante. O Partido Comunista Chinês encabeçou a restauração do capitalismo na China. Tudo isso que eu narrei no início, dessas barbaridades contra a classe operária, foi feita sob a égide do Partido Comunista Chinês. De toda essa gente que era colaboradora do Mao no interior da direção. E isso foi feito tanto pela entrada de capitais estrangeiros nas décadas de 80, de 90, que exploraram até mais não poder a classe operária chinesa, mas também quando, nesse processo de restauração, os próprios funcionários do PC chinês, eles se apropriavam de maneira privada dos ativos públicos das empresas estatais e se convertiam em capitalistas. Muitos burgueses hoje na China, grandes bilionários, magnatas, são membros do Partido Comunista Chinês. Outra coisa que o Jones Manuel adora falar, que não está na perspectiva da China hoje acabar com os bilionários. Que o governo chinês usa os bilionários em nome de chegar ao comunismo. Como você pode ligar essas duas coisas? É uma barbaridade que você não tem nem como discutir. Esse é o socialismo de bilionários. Que realmente hoje, o Partido Comunista Chinês, basicamente hoje, é um partido burguês, comandado por burgueses, por grandes magnatas, por grandes bilionários. Entre os 10 principais bilionários hoje na China, 4 são membros do Partido Comunista Chinês. E se você estender essa lista, você vai achar centenas. Que é gente que realmente dá a linha para o Xi Jinping. Não à toa o Xi Jinping agora está salvando essa empreiteira. Bom, eu vou terminar agora por aqui, só para justamente dizer que existe não só um rio de sangue que separa o trotskismo, como a teoria da revolução mundial, do stalinismo e do maoísmo, como a derrota catastrófica dessas revoluções, mas também que hoje a discussão dos stalinistas, do Elias Jabbour, que é esse professor que eu mencionei no início, que é a China precisa se enfrentar com os Estados Unidos e a China vai ser a grande libertadora da humanidade. O imperialismo norte-americano, a gente sabe os massacres que operou. Nós realmente precisamos derrotar o imperialismo norte-americano e mundial, sem dúvida. Essa é a primeira tarefa dos comunistas. Agora, não é a China do Xi Jinping, não é a burocracia chinesa que vai fazer isso. Porque ela defende também a propriedade privada dos meios de produção. A abolição da propriedade privada é um preceito-chave para você discutir socialismo. Que China socialista? O Elias Jabbour fica falando que a China é socialista porque ela tem empresa estatal. Todo país capitalista tem empresa estatal. Em que o Estado tem muita participação, não só nas empresas públicas, mas também nas empresas privadas. Obviamente a China é diferente, é um capitalismo distinto. Na China houve revoluções, gente. Revolução de 1949, a expropriação da burguesia. Era óbvio que a China, por mais que ela tivesse passado por todo esse processo de restauração, ainda permaneceria com muitas empresas estatais. Agora, isso não quer dizer que ela seja socialista, nada disso. Então, para nós enfrentar o imperialismo, não é a China que vai fazer. Aqui a classe operária chinesa hoje, que está batalhando contra essa superexploração do trabalho, que existe até hoje, não é da década de 90, de 80, é hoje que existe isso. Essa classe operária precisa se organizar mais uma vez em partido independente,
ter uma estratégia revolucionária, recuperar todas essas ideias do trotskismo que a gente debateu rapidamente, né, na tradição da China no século XX, e abrir, aí sim, caminho para colocar em risco o imperialismo mundial, dentro da nossa estratégia comunista, que é algo que nenhum stalinista do PCB, do PCdoB, da UP vai defender, pelo contrário. Bom, termino com isso então.